Primeiro, fala mesmo para cima. Logo começar lá de cima. Eu espero que vocês consigam ver agora o segundo. O segundo. E a partir daí. Pronto. Então aí foi onde nós nos conhecemos, não se consegue ver muito bem. Isso é o stand que nós tínhamos lá em Góis. E ele viu as palavras de igreja voltar. Podes ir para baixo agora? É melhor ficar aí no meio, exatamente. Isto foi quando eu estava a falar sobre uma tatuagem que eu tenho no braço. E a tatuagem que eu tenho no braço é uma tatuagem de uma águia. Não tem nada a ver com Benfica. Tem tudo a ver com Isaías 40:31, que é um versículo lindíssimo na Bíblia, que é o meu versículo lema da minha vida. E ele perguntou, mas porquê é que eu sou como uma águia? E eu disse-lhe, Senhor Padre, você é como uma águia por causa do seguinte, e eu vou lhe dizer porquê. Primeiro, porque uma águia tem visão sem paralelo. Entre todos os animais, a águia tem a visão mais forte, mais precisa que existe. 8 vezes melhor que o ser humano. Uma águia consegue ver uma presa muito pequenina a 3,2 km de distância. Tal é a visão que uma águia tem. E hoje em dia, quem é líder é preciso ter visão. E o Padre José tinha visão, tinha uma grande visão. Ele nunca se contentou em ficar numa pequena paróquia de aldeia e ser um padre. A sua visão via o mundo. Ele via motares em todo o mundo, ele via motares em toda a nossa nação. E a sua visão levou muito mais além. E hoje eu acredito que não há um único motociclista em Portugal que não conheceu a herança que ele nos deixou. Era um homem de grande visão. E a sua visão levou também além das nossas fronteiras, para os Estados Unidos, onde ele viajou. Em segundo lugar, uma águia, e eu vou pedir para ir para o outro slide, mais um. Uma águia também é o pássaro que mais alto voa. A águia consegue voar a distâncias de 3.000 metros de altura. Não há outro pássaro que consiga voar a esta altura. E de uma forma muito precisa consegue ver lá de cima e vem a uma velocidade estrondosa e consegue capturar um pequeno réptil ou um rato ou um coelho no chão. Tal é a velocidade que esta ave tem. Hoje em dia há muitos líderes que voam, mas uns não voam muito alto. Têm medo das alturas, têm medo de voar alto e assim voam rentinho ao chão. E eu acredito que nós precisamos hoje em dia são líderes que voam alto. E este homem voava bem alto. E onde ele voava, ele arrastava multidões com ele. Conforme nós conseguimos ver no dia do motociclista em Castelo Branco, o ano passado, onde mais de 30.000 motociclistas se juntaram para honrar este homem. Em terceiro lugar, a águia também é um animal destemido. A águia é um animal destemido. Eu penso para irem para o próximo, exatamente. A águia ataca animais muito maiores que a própria águia. A águia não tem medo. E é algo científico. A águia não tem medo de qualquer outro animal. E para defender o seu ninho, ela vai atacar qualquer animal. Porque ela é completamente destemida. E assim foi a vida do Padre José Fernando. Ele era uma pessoa que não tinha medo. E não tinha medo daquilo que as pessoas diziam sobre ele. E é por isso que um dia ele fez uma amizade comigo. Eu sou pastor, ele é padre. Eu sou protestante, ele é católico. No entanto, ele fez uma amizade comigo, quando a maioria das pessoas iriam dizer isto não funciona, isto não é compatível. E imediatamente levantavam barreiras e divisões e diziam tu no teu canto e eu no meu, mas não era assim o Padre José, porque ele era uma pessoa destemida, ele era uma pessoa que via mais além. E então ele conseguiu me abraçar como amigo num mundo cada vez mais fragmentado, num mundo cada vez mais dividido. Ele não era pessoa de fragmentações, nem divisões, nem críticas. Eu acredito que o Padre Motar, ele sabia pôr em prática a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus diz o seguinte em João 13:34, diz assim: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que vós também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se tiveres amor uns pelos outros. E realmente, o Padre José era uma pessoa que amava o seu próximo. Era uma pessoa que não tinha medo de amar. E ele amava pessoas de diferentes crenças. Ele amava pessoas de diferentes cores, de diferentes culturas, porque ele era uma pessoa destemida. Em quarto lugar, as águias também possuem vitalidade.
A águia com pássaro, ela dura 30, 40 anos. E é um pássaro que vive lá em cima nas carpas. É um pássaro que faz os seus ninhos lá em cima das montanhas. E ela vive muito, muito tempo para além de muitos pássaros. O Padre José também sobreviveu imenso. O Padre José, mesmo com uma doença onde a maioria das pessoas tinham perdido a força, tinham perdido a esperança, tinham perdido a fé, ele não. Ele agarrou-se à fé. Ele agarrou-se. Não se preocupem com isso. Não se preocupem. Deixa estar. Agora eu lembro-me, quando eu fui orar ao seu quarto, já estava bem perto do fim, e a Maria estava lá. Eu lembro quando nós fomos com alguns motares lá orar com ele, ao pé da cama dele, e ele disse-me assim: pastor amigo, lembra-se do que preguei na sua igreja? E eu disse: lembro-me, claro. E ele disse: pois bem, está a chegar ao meu tempo para ir à casa do nosso pai. E eu fiquei tão feliz, porque ele sabia para onde ele ia. Ele tinha vivido aquele tempo, tinha vivido aqueles 8 anos que Deus lhe deu, e ele agora estava pronto para partir e pronto para ir para casa. E hoje a pergunta que eu faço a todos nós é: será que ele foi-se embora mesmo? Será que ele se ausentou? Será que ele acabou, como muita gente disse? Olha, acabou. Eu acredito que não. Eu acredito que ele está vivo. Não está vivo hoje na terra, mas está a voar bem alto junto de Deus, a quem ele serviu 55 longos anos. Quando eu o convidei para pregar nesse dia, eu tenho aqui o boletim, algures, da mensagem que ele pregou sobre este tema: Jesus Cristo, o meu libertador. E foi uma mensagem muito bonita que ele deu na nossa igreja. E eu queria lembrar aquilo que o Ricardo disse há pouco. O Ricardo disse assim: com isto quer dizer, irmãos, que o homem terreno não pode por si mesmo receber a herança do reino de Deus. O que é mortal não pode receber uma herança da vida imortal. Mas todos devemos ser transformados, pois é preciso que aquilo que é sujeito a corromper-se fique livre da corrupção, e aquilo que é mortal consiga a imortalidade. E eu acredito que ele foi despido da sua mortalidade e hoje vestiu a imortalidade. Ele despiu-se daquilo que é corruptível, ele vestiu-se daquilo que é incorruptível. E esse é o grande legado que ele deixa a todos nós. E vocês, os amigos que vieram aqui hoje, vieram porque ele deixou-vos este legado de fé. E que todos nós possamos estar prontos para, quando chegar o nosso tempo de partir, possamos estar também com toda a certeza e firmeza no lugar onde ele está. Amém? A Bíblia diz assim em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é esse o conforto que nós temos. Deus deu o seu Filho para nos dar a vida eterna. E o Padre José, ele hoje, certamente, no lugar onde ele estará olhando para nós. Nós não conseguimos vê-lo, mas ele consegue nos ver a nós. E estará certamente olhando para cada um de nós e muito feliz pela vossa presença aqui, honrando neste dia tão maravilhoso. E eu oro para que cada vez mais possa haver na nossa nação pessoas como ele, líderes que são águias, conseguem voar mais alto, conseguem ver mais além, que não têm medo e que enfrentam as pessoas, enfrentam as situações com este grande amor que Jesus, o nosso Salvador, tinha. Amém? Eu vou pedir ao Isaac, talvez vou eu tentar descobrir onde está, mas enquanto está, nós vamos ver umas imagens da vida dele, umas fotos da vida dele. Mas eu gostaria de deixar agora podem vir um atrás do outro e dê um testemunho, alguma coisa que ele fez para impactar a sua vida, que você se lembra. Venha partilhar connosco e vamos celebrar esta vida tão maravilhosa. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer-vos em meu nome, em nome do meu irmão, em nome do meu irmão, que sei que onde quer que eu esteja, está a olhar por mim, pela família e por todos vós. Eu, quando tive a ideia de dar início a este evento, foi no dia dos anos dele, quando ele fazia os 56 anos de vida. E eu quis transmitir uma mensagem. Eu no Facebook para
lembrar o dia do aniversário dele. Se ele fosse vivo, estaria entre nós. Eu começo a escrever e sinto um clique de ter um pensamento de uma coisa, de ir a escrever uma coisa e sai um pensamento de organizar uma homenagem, uma coisa que tivesse a ver com ele. Eu disse, o dia 24 de março está próximo, ele vai fazer um ano que esteja. Eu paro de escrever, vou ter ao quarto do meu filho e digo assim, ó João, se nós organizássemos uma meia dúzia de motares para irmos ao cemitério, o tio está a fazer há quase um ano, organizássemos uma meia dúzia de motares e que fôssemos de Lisboa à campa dele. E o meu filho vira-se para mim e diz, mãe, se tens vontade de fazer isso, faz. Entretanto, surge-me outro clique, digo eu assim, mas quem é? Eu não tenho capacidade, não é porque eu não seja capaz, mas eu não tenho capacidade para organizar meia dúzia de motares. Tenho outro clique, de quem é que eu me lembrei? Do Ricardo. Eu lembrei-me do Ricardo, saio do quarto do meu filho, vou direto ao telefone e ligo para o Ricardo. Ricardo, olha, estamos a quase a fazer o ano do falecimento do meu irmão. Gostaria que, se tu fosses capaz, eu sei que és, de organizar um evento para irmos à aldeia de Joanes, à campa do Padre José. Eu estava à espera de um não do outro lado, mas ele teve o privilégio de logo me dizer que sim naquela hora e naquele momento. Por isso, se hoje se organizou, se juntou os motares que se juntaram, só tenho a agradecer do fundo do coração, em meu nome, em nome dos organizadores, mas principalmente do Ricardo. E ele é que foi, prontificou-se. Ainda estava a falar comigo ao telefone, já ele estava a escrever. Senhor rapaz, não é preciso tanto, mas 5 minutos, nem foi preciso 5 minutos, já eu estava a ver no Facebook. Sim, grande homem. Já estou, como dizia, palavras do meu irmão. Aquele é de dizer e fazer. Ele era igual, ele está a ser igual. Por isso é que eu me afeiçoei àquele rapaz, que é um homem com um H grande, um homem de 5 estrelas, que está ali. Para o que for, eu tenho a certeza que qualquer coisa que eu peça, ele não me vai dizer que não, ele há de haver um dia que me vai dizer que não. Mas agradeço a ele todo este evento, e a todo o pastor Edi, ao João, que também esteve um bocadinho por fora, mas ele está lá atrás. A todos vós, e principalmente quero agradecer a vocês que estiveram, que se deslocaram, que acho que houve gente de Faro que vieram. Então, onde ele estiver, ele estará a sorrir, que aquele sorriso, houve já alguém que me disse que eu tenho um sorriso parecido com ele. E eu costumo dizer, se eu tenho um sorriso parecido com ele, toca a sorrir para a frente para vocês me verem sempre a sorrir. Pronto, quero-vos agradecer do fundo do meu coração. Muito obrigado para todos vós. Agora tenho uma mensagem para vos ler.
de alguém da família Borba. Não está presente, não pôde estar presente, mas eles estão em pensamento. E hoje de manhã, antes de sair de casa, eu fui ao Facebook para ler, eles disseram que iam deixar uma mensagem. E eu passei a mensagem para o papel e eu vou-vos ler a mensagem que eles vos transmitem. Caros amigos, Conceição e família, e boa tarde, do nosso querido Padre Zé. Estamos convosco nesta homenagem. Recordamos com muita saudade, carinho e amizade a sua vida e o seu tesouro de boas memórias que ele nos deixou. Os pais adotivos, Valquírio e Elsie Borba. Portanto, esta foi a mensagem para vós, da família Borba. Muito obrigada. Alguém gostaria de só partilhar uma palavra breve de testemunho? Pode vir tomar o microfone, tem ali um senhor. Há mais alguém? Uma palavra curta só de alguma coisa que tenha sido. Faz favor. Podem vir os dois. Faz favor. Um dia eu tive que ser submetida a uma operação. E o livro que eu escolhi para me acompanhar foi do Padre Fernando. I love you. Boa tarde a todos. Eu tive o privilégio de conhecer o Padre Zé Fernando no meu primeiro dia nacional de motociclista em Vila Viçosa, em 2001. E aquilo exerceu sobre mim um fascínio muito grande. A ponto de daí para cá ainda não ter perdido um só. Creio que vou este ano, se Deus quiser, no 14º consecutivo. Eu estou do Douro, sou ali da zona de Taboaço, Lamego. Desde Lamego, onde ele esteve comigo, Braga, Montijo, Faro, Sagres ele não esteve por motivo de saúde. Eu nesse dia saí de casa às 5 da manhã, fui almoçar a Sagres e no mesmo dia regressei com cerca de 1300 km, portanto só quem anda mesmo por gosto consegue fazer isto. Haveria muita coisa para partilhar, mas aquilo que eu quero partilhar, pelo menos vou tentar, se a emoção me deixar, partilhar convosco algo que eu aprendi com ele e todos nós, ou pelo menos parte deles, aprendemos a cantar no dia do motociclista. Então será assim. O refrão é: no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho do sul e do norte, de leste e de oeste, de todo lugar. E estradas da vida eu percorro, levando socorro a quem precisar. E assunto de paz é meu forte, eu cruzo montanhas, eu sei aprender. O mundo não me satisfaz, o que eu quero é paz, o que eu quero é viver. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Eu venho trazer meu recado, não tenho passado, mas sei aprender. Um jovem foi crucificado por ter ensinado o mundo a viver. E eu canto ao mundo descrente, eu quero ser gente, eu creio na cruz. Eu creio na força do jovem que segue o caminho de Cristo Jesus.
no peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus. Obrigado a todos. Há mais alguém que queira dizer umas palavras? E depois vou pedir ao Ricardo para vir fazer os agradecimentos, pode ser? Então, boa tarde. Como dizia o José Fernando, estamos com ele. Eu desde a primeira hora dizia para alguém que vinha a conhecer um homem de letra grande, que foi o meu grande amigo José Fernando, do qual eu recordo hoje e muitos anos com saudade. Tive o privilégio de conviver com ele no mundo do sacerdócio. Ajudei-o muito quando ele ia à paróquia da Aldeia dos Joanes sobre a missa, e eu dizia: José Fernando, posso ajudar a missa consigo? E ele dizia: Irmão Rui, com certeza. E tenho aqui uma palavra de gratidão perante 10 pessoas que me marcaram, que eu hoje conheci. O Ricardo, desde a primeira hora, que se apontou para prestar homenagem a um grande amigo, a um grande irmão. Em segundo lugar, aqui ao nosso amigo Eddie, o presidente da Associação dos Motociclistas Cristãos, e também uma palavra de apreço a uma grande amiga minha e a um grande amigo meu, ao João Lambanho e à Maria. E a tu, Zé, que nos deixaste fisicamente, mas sei que estás no meio de nós. Olha, Zé, obrigado por tudo. E olha, eu continuei a orar por ti, porque foste um anjo na terra. Bem-aja por tudo que fizeste por nós. Bem, antes de mais, obrigado a todos. Eu prefiro já começar pelo fim. Palavras, o que é que eu posso dizer? Todos vós, tudo aquilo que o Zé merecia, tudo aquilo que ele era digno, fica muito por fazer. Mas quero-vos agradecer, acima de tudo, pelo esforço que eu sei que alguns fizeram, tanto a nível de quilómetros, tanto a nível de esforço financeiro, porque eu sei que atualmente o estado em que muitas famílias vivem é de uma expressão que não é minha, de apertar o cinto, mas fizeram questão de estar cá presentes. Tenho uma moldura humana muito além daquela que eu esperava ter, muito além. Fiquei surpreso com aquilo que vi no cemitério, fiquei surpreso com as inscrições que tive. Adorei todas as críticas construtivas que me fizeram, todas as observações que ajudaram no evento, todas as mãos que me foram estendidas, tanto a nível de disponibilidade como de amizade, e que, acima de tudo, tornaram este evento presente. É realmente um facto, é do melhor que eu podia ter. Não tenho muitas palavras para vos dizer, só vos quero desejar uma boa viagem. De regresso, os que aqui estão perto, tenham igualmente a melhor viagem que possam. Amigos, se assim vos posso chamar, aqueles que conheço pessoalmente, aqueles que fiquei a conhecer hoje, bem-ajam a todos vós. Foram simplesmente 5 estrelas por uma pessoa que merecia muito mais do que tudo aquilo que se possa fazer. Meu muito obrigado. Obrigado, Ricardo. Vamos então terminar. Eu lembro-me de uma reportagem na RTP. Eu ia mostrar-vos, mas não se vê muito bem e o som não funciona muito bem. Mas na reportagem que se fez há um ano na RTP, o Emanuel dizia que os motociclistas não conheciam o Padre Nosso ou o Pai Nosso. E o
uma das grandes heranças que o Padre Zé nos deixou foi ensinar o Pai Nosso aos motociclistas. Então vamos juntos, neste momento, dizer o Pai Nosso. Pai Nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Deus nosso Pai, nós realmente estamos muito, muito gratos por este lindo dia que nos deste, Senhor. Obrigado pelo bom tempo para viajarmos desde o sul, desde o norte, de todos os lugares em Portugal para vir aqui e estarmos juntos para celebrarmos esta vida. Muito obrigado, Senhor. Agora que voltamos para nossas casas, leve-nos em segurança, guarda-nos e protege-nos. Sê com cada um de nós, Senhor. E Pai, acima de tudo, ajuda-nos a todos nós que estivemos aqui hoje, a refletirmos sobre o significado da vida. E ajuda-nos também, Senhor, a ouvirmos aquela mensagem maravilhosa que o Padre José pregava sobre Jesus, o meu libertador. E que nós possamos ver em Jesus o nosso verdadeiro Salvador, Redentor, Libertador, e vivermos a nossa vida com Ele, para Ele, por Ele, em todos os momentos da nossa vida. Entregamos a cada um aqui, Senhor, nas Tuas mãos, e pedimos a Tua bênção sobre as nossas casas, sobre as nossas vidas, sobre as nossas empresas, sobre os nossos negócios. Senhor, supra as necessidades de cada um, e cada um de nós possa prosperar neste país onde nos tens plantado. E ajuda-nos a sermos verdadeiramente embaixadores Teus, levando o Teu grande amor a este mundo que tanto precisa de Ti. Isto eu te peço no nome precioso de Jesus. Amém. Muito obrigado a todos. Obrigado à organização. Obrigado ao Telmo, ao João. Obrigado ao Ricardo. Obrigado à Maria. Obrigado a todos. E obrigado a vocês por terem ficado até agora. E aqueles que nunca receberam uma Bíblia Motar e gostariam de ter uma, será o nosso privilégio vos darmos uma, ok? Então vou pedir a alguns dos motociclistas cristãos para virem aqui e pegarem as Bíblias Motar e depois vão